Joia, muito bem. Vamos seguindo então. A gente vai configurar então, igual eu disse no vídeo anterior, essa parte da controladora de jogos, a controller, tá? Então eu já criei aqui a branch também certinho. Caso aconteça com você, igual eu estava fazendo aqui, ó, fui criar direto sem olhar o padrão do nome, e aí eu criei errado. Não que foi errado, né? Funciona, mas não está no padrão com tracinho, aula, tracinho 14. Então, se você criar uma branch e você quiser excluir, na verdade eu criei aqui, né? De um git checkout "-b", blá, 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 blá. Para excluir a branch, você vai colocar um git branch "-d", e aí o nome da branch que você quer excluir, tá? Aí depois eu criei com o nome correto, e aí está bonitinho aqui pra gente. Boa. Então, controlador de jogos. Então, relembrando, então o controller é quem vai disponibilizar para mim os endpoints, que eu vou fazer a comunicação. Para o nosso contexto de API, é onde o meu cliente, e o cliente pode ser um usuário, pode ser uma ferramenta, né? Pode ser uma outra aplicação que faz uma integração, fazendo a chamada desses endpoints. E o controlador também ele tem a função de, a partir dessa requisição, fazer esse encaminhamento para o meu serviço. E aí ele segue o fluxo para fazer o processamento. Bom, então aqui, ó, dentro de controllers, a gente vai criar o nossa controller, botão direito adicionar. Ele tem até a opção controller. E aí você só se atenta, porque a gente não vai criar um controller de uma página ASP.NET MVC lá com um Razor, tá? A gente vai criar usando API, tá? API. A gente vai usar o modelo, o template aqui, empty, vazio. E ele tem esse sufixo para nossa classe. É uma classe, tá? Igual as outras, só que tem o sufixo controller. E ele já vai estabelecer a relação de herança com as características de uma classe que tem os comportamentos de uma controller, tá? Então vai ficar aqui como jogo controller, dentro aqui da pastinha de controller. Então já tem aqui a classe que ele vai herdar. E ele também já sugere aqui para facilitar o roteamento quando eu for fazer a chamada HTTP para essa controller e os endpoints. Então vai ficar API barra e aqui é o nome da controller, no caso o jogo, e eu não preciso adicionar o sufixo, tá? Ele já entende que vai encaminhar para ela. Beleza. Além disso, quando a gente criou lá na aula dos contratos genéricos, vamos lá em modelos, domínio. Deixa eu reduzir tudo para não confundir, tá? Modelos, domínio em contratos. Base ou base, a gente tem a nossa Generic Action Controller. Então ela também já tem todos os métodos que eu vou precisar implementar. No caso, para controller, o pessoal chama de action e não métodos, tá? E como não é uma classe, é uma interface, eu posso colocar ela aqui na controller normalmente, tá? O que eu não posso é colocar duas classes, que eu não tenho herança múltipla da orientação objeto aqui no .NET, tá? Mas para resolver isso, o pessoal usa esse modelo assim, você tem herda de uma classe e você implementa uma interface. Então, contraponto. Opa, eu cliquei errado e ele gerou essa interface pra gente. Ó. Não, não era isso que eu queria. Ó, tu vê que ele apareceu dentro de controller, tá? Se aconteceu com você, só dá um delete porque ela já existe, né? Ah, e ele apareceu isso porque eu tenho que tipar ela, né? Faltou isso. Ela tá como genérica. Então vai ser nossa entidade é jogo, nossa chave é um int. Por isso que ele não encontrou lá. Agora sim, ó, já tá até aparecendo, não. Você não implementou meus métodos. Deixa o cursor lá, Ctrl ponto, dá um Enter. E agora sim ele vai implementar pra gente todos os métodos que eu preciso. Beleza? Muito bem. Vamos fazer um teste aqui. Antes de eu implementar tudo, eu vou pegar esse getAll de listagem e eu vou pedir para ele retornar só um OK, que é o retorno 200. Aqui, ó. Solicitação processada com sucesso. Certo? Pedir para ele retornar isso. Nos demais, ele vai fazer a chamada, mas ele lança uma exceção. Não. Mas vamos dar uma olhada no que acontece com a minha controller quando eu faço a chamada dela. Só para testar aqui se está funcionando. Então, eu vou subir a aplicação. Tararam. Fazendo o loading. Ele carregou e olha só o que acontece.
ele dá um erro, falando que deu um erro interno aqui no servidor, e ele não carrega pra gente mais certinha a documentação aqui, o Swagger, com as opções pra gente testar. Tá? Então, se acontecer esse erro, por que é que ele aparece isso? Foi por conta da nossa controller? Foi. Mas o que que a gente fez de errado? Não é o não ter implementado aqui. Ele acontece isso porque a gente não definiu os verbos, tá? Então, apesar da controller ser uma classe e ela já herda, eu comentei todas as características aqui da minha controller, eu preciso definir quais serão os verbos HTTP para minha controller entender para onde ela tem que ir quando for feita uma requisição. E pegando aqui, por exemplo, o get, que é o que ele faz as consultas, o verbo dele vai ser ó, um HTTP get. Beleza? Então é isso que está fazendo ele daí. Ó. E eu tenho que fazer isso para todos os meus métodos, tá? Então aqui para esse outro get aqui, eu vou acertar também. Vou colocar um HTTP get. Só que aqui, se eu tiver dois get, eu também posso receber um erro. O get é o engraçado, do jeito que eu falei, né? Mas quando ele tem dois gets, ele não sabe para onde ele inicia a solicitação. Então, para diferenciar, o de listagem, ele não tem um parâmetro de entrada. Mas o de pesquisa, ele tem, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, especificar o parâmetro que ele vai receber. No caso, é o ID que vai chegar aqui. Tá? Se eu executar a aplicação, ela vai continuar dando o mesmo erro, porque eu tenho que fazer isso para todos os métodos que eu for incluir na minha aplicação, tá? Então, eu vou tentar subir aqui novamente. Vamos ver o que ele acontece aqui. Olha lá, ele continua dando a falha. Então, se você tomar esse erro, você esqueceu de incluir o verbo. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar comentado os outros, por enquanto, tá? Se bem que ele vai chiar por conta da interface, né? Não, já vamos deixar certinho aqui. Então, se eu comentar um, ó, só para você ver na prática. Dou um Ctrl, K, depois o C. Aí a minha interface vai falar, opa, você não implementou o método. Então, vamos deixar as coisas certinhas já. HTTP post para fazer a requisição do meu cadastro. Aqui eu vou ter um HTTP delete. Como eu tenho um parâmetro sendo passado, eu não posso esquecer de incluí-lo aqui, tá? Vai ficar igual ao do get, ó, tá vendo? Muda só o verbo, delete, ao invés do get. E por fim, temos o HTTP update. Opa, saiu o delete aqui, hein? Quis fazer certo não, menino. Ah, aqui não é update, o nosso método, né? Eu tenho duas formas de fazer atualização falando de verbos, tá? Eu posso ter o put para fazer atualização, ou eu tenho também o patch. Também atende. Conceitualmente, o que muda entre eles é eu deveria usar o verbo put, o put, para fazer uma atualização completa da minha entidade ali, da minha operação. E o patch eu uso para fazer uma atualização parcial, quando eu tenho que atualizar só alguma parte ali do meu objeto, tá? Então, no caso, eu vou usar o put porque a gente vai atualizar tudo. Beleza? Ó, então eu tenho todos os verbos agora certinho. Vamos ver se a gente ainda vai ter problemas. Ai, meu Deus, vamos testar esse negócio. Vou dar o play. Subir a aplicação novamente. Vamos aguardar aqui. Opa! Olha lá. Agora ele apareceu pra gente, ó, bonitinho. E a gente não implementou ainda, de fato, os métodos, né? Então o erro era realmente por conta da falta do verbo, tá? De você não incluir, acontece isso. Tá bom? Eu comentei aqui que se eu inserir aqui, né? Inserir não, eu coloquei para ele retornar alguma coisa no getAll, ó, vamos fazer essa requisição. Em jogos, ele separa por esquema, tá? Ó. Esquema é como se fosse assunto, o contexto, mas não o contexto do Entity Framework, tá? O contexto daquele assunto que eu tenho aqui no meu endpoint. Então, tenho da forecast lá, a gente pode até remover ela depois. Eu tenho a de jogos, todos os verbos que a gente implementou, ou quase, né? Falta implementar de fato. E aqui embaixo ele já separa o esquema, ó, que legal, ele já mostra quais são as propriedades, os campos que fazem parte daquele meu objeto de jogos. Então, o Swagger facilita bastante para a gente testar e documentar as coisas. Se uma equipe precisar de uma integração de uma API que um outro time implementou, ele consegue ver quais são as informações que ele precisa e quais são os endpoints disponíveis para aquele assunto. Beleza?
Então vamos chamar aqui o get all para ele listar, né? Ó. Então eu tenho. Como é que eu diferencio os gets? Ó, você vê pelo endpoint, né? Ó. O que tem que fazer a pesquisa, informar o ID, ele aparece aqui, ó. Tá vendo? O ID, ele até quando você clicar no tryout, ele já aparece que tem que informar um inteiro. Então vamos nesse primeiro get. Quando der um tryout, não precisa informar nada, ó. Pedir para executar, ele está retornando 200 com sucesso e a mensagem que a gente colocou. Solicitação processada com sucesso. E se eu executar aqui o outro get, que a gente não implementou ainda, né? Só dar uma olhadinha, ó. Ele lança uma exceção, ó, que faz sentido, né? Not implemented exception, uma exceção de que eu não implementei ainda. Vamos testar. Vou dar um try aqui, colocar ID 5, execute e pau! Ele estoura a aplicação. Deu erro aqui, ó. Eu não implementei o método. O que ele vai retornar aqui, ó, um 500, que é um erro no servidor, na nossa aplicação. E aí ele tem toda a exceção aqui falando o que aconteceu, tá? Beleza. Acho que vale explorar mais um item antes da gente implementar de fato. Tá funcionando a chamada. Agora lembra que eu comentei que eu não posso ter dois get, senão ele se perde ali, se eu não parametrizar. Eu vou remover o parâmetro aqui da pesquisa. Vou deixar apenas como get, ó. Batendo o olho no método, eu sei que um é para listar e esse é o da consulta. Só que se eu não informo na configuração do verbo, vamos ver o que acontece com a nossa aplicação. Subir ela novamente. E ó, eita, deu ruim aqui. Quebrou. Ela quebrou aqui, não tá subindo. Deixa eu ver se ela tem alguma coisa aqui pra gente. Olha, ele gera aqui a exceção. Se eu olhar aqui no output, e ele tá falando isso daqui, ó. Um erro. Opa, que ele tá carregando mais coisa. Mas tá aqui, ó. Foi bem naquela biblioteca do Swagger, na hora de fazer a chamada, na hora de carregar os endpoints, e ele fala, ó, tem um conflito de métodos, a combinação dos métodos get para minha API jogo. E ele fala das actions, né, dos nossos métodos, ó. Ele está falando sobre um get e o segundo get, o get all, ó. Então, ó, esses métodos aqui, ó, ele está falando, ó, requerido uma ação única combinação de métodos aqui para o padrão Open API 3.0 do Swagger. Então, ele não está conseguindo encontrar e é justamente aquele mapeamento que eu comentei com vocês. Então, se você tomar esse erro, você já sabe o que é, ó. Tá faltando diferenciar esse get aqui, ó. Não tem que ser parametrizado. Você pode até mudar a rota deles, tá? Aí você tem esse carinha aqui, ó. Você tem um route e você consegue dar um outro nome, atribuir para ele, separar, também funcionaria, beleza? Até para a gente ver essa parte usando a rota, só para diferenciar, ó, eu vou deixar os dois gets aqui, ó, sem a parametrização, eles vão ficar iguais. A gente já viu que dá erro, mas eu vou colocar uma rota para esse get que tem um parâmetro. Ó. Por exemplo, eu vou colocar um pesquisa barra cliente, tá? Então, eu não estou passando um ID. Tá igual o de baixo aqui, os dois gets. Mas eu tenho aqui o roteamento, né? Então, quando eu subo, e pode acontecer, né, de você ter duas rotas ali que seja parecido, por exemplo, por get, ou então você tem dois posts ali, não deveria, né? Se você for encaixar certinho o padrão do RESTful, para uma entidade você vai ter ali as operações do CRUD, mas se acontecer, você tem esse recurso, ó, ele sobe então os dois get para mim. Se eu fizer a chamada, ó, ele vai funcionar. A única coisa é que ele está esperando um ID, a gente não implementou ali, então ele estoura um erro na aplicação, mas ele consegue fazer a chamada e ele vai dar o erro 500 aqui, tá? Mas funciona também. Muito bem. Deixa eu remover isso daqui, incluir o ID que faltava. Então agora, beleza. Então a gente viu esses aspectos. Não esqueça de colocar os verbos. Cuidado com os parâmetros quando você tiver mais que um verbo do mesmo tipo, senão você pode ter alguns problemas aí, tá? Ok, vamos para a implementação. Então vamos injetar aqui o serviço
iService. Na verdade é a interface jogo service. Opa! Jogo service. Copiar ela aqui. E a gente precisa do construtor para fazer a injeção da dependência. Então, essa configuração de versão de controle, que é uma boa prática de ser feita. Beleza. Agora, a gente vai fazer as nossas chamadas, tá? A única coisa é que eu preciso dar um retorno. Por isso que eu tenho essa action result, tá? Então, eu apenas fazer a chamada aqui, ó, e cadastrar, ele vai continuar dando um erro porque ele está guardando um retorno. E aí eu tenho, por exemplo, se der algum problema aqui, um bad request, ele retorna um erro 400, eu tenho o ok aqui, que deu certo, e eu posso incluir alguma informação no corpo da requisição, por exemplo, o próprio objeto, ou então falando, né, que o cadastro foi efetuado com sucesso. Poderia incluir alguma informação, tá? Por exemplo, ó, para o jogo, e aí aqui eu coloco o jogo também, então. Por exemplo, aqui a gente tem o nome, né, do jogo. Para fazer a exclusão, a gente faz a chamada também. Delete, passo o ID. E eu vou copiar isso aqui, o return. Eu também tenho que dar um act result. Exclusão efetuada com sucesso. Eu só tenho que tomar cuidado, porque a exclusão ela é condicional. Pode ser que o meu cliente passe um ID que não exista na base e ele não consiga fazer a exclusão de fato. Então eu não posso sair colocando essa mensagem estaticamente, né? Eu dependo de uma condição que eu vou receber ela aqui, ó, por exemplo, o meu resultado da minha exclusão. E baseado nisso, eu sei se eu vou excluir ou não. Então, para facilitar, eu vou colocar aqui ó, uma variável, uma string, para pegar a partir do resultado, eu vou dizer se eu vou seguir com a mensagem que foi excluído ou não. Tá? Então, ó, avaliando o result, se ele for verdadeiro, então a exclusão é efetuada com sucesso. Se não, a exclusão não foi realizada, objeto não localizado, ou jogo não localizado, não. Jogo não localizado. E aí no meu return aqui, o que eu vou mandar vai ser essa mensagem. Então isso que muda um pouquinho na exclusão e também na atualização, tá? Bora fazer o get agora, ó. O get então vai ser aqui o serviço, faço a minha pesquisa usando o meu ID e aqui a gente vai retornar o objeto, tá? Ele vai retornar para mim um jogo. Então a gente retorna como ok, processou a aquisição e passa esse objeto para a gente. E aí como a gente está usando JSON ali como padrão, application JSON, né, o format, ele retorna o JSON com as informações do nosso objeto bonitinho, tá? Boa. Que mais? Que mais? Temos a listagem para fazer. Ele vai ser bem parecido com esse daqui, ó. Vou até copiar aqui a implementação. A única coisa, eu não vou passar um ID, o método é outro, e aqui eu retorno o meu resultado. Muito bem. Bora fazer a atualização agora? A atualização vai ser bem parecido ó, com a parte da exclusão. Ó. Vou copiar toda a implementação e toma bastante cuidado quando você fizer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, para você não esquecer de fazer o ajuste necessário, tá bom? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, eu tenho que passar a entidade com objeto ID desse jeito, eu ia estar chamando o método para fazer a atualização. Então o método chama update, só que ele está fazendo de fato aqui a exclusão, tá? Então, fez Ctrl+C, Ctrl+V, ação redobrada para para você atualizar onde precisa. No caso é atualização, e eu tenho que passar o objeto inteiro aqui. Tá? A mensagem também precisa ser corrigida, né? Ó. Atualização efetuada com sucesso, atualização não foi realizada, jogo não localizado. Beleza? Com isso a gente tem tudo bonitinho. Falta apenas
Não, acho que não falta nada não. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no... Eu ia falar da injeção de dependência, mas a gente já fez, não? Modelo, configuração, startup. A gente já tem o serviço aqui adicionado, né? Boa. Ctrl Shift B, compila. E agora a gente vai fazer os testes, mas como ficou um pouquinho grande aqui, não, acho que dá tempo, vai. 20, vai passar um pouquinho, tá? Esse vai ficar um pouquinho maior do que os outros, mas dá pra gente fazer aqui. Vamos lá. Muito bem, subiu a aplicação. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no jogo. Vamos listar aqui, ver se ele está trazendo para a gente jogos. A gente já tem jogos cadastrados. Fazer a minha requisição e... Tan, 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 tan. Primeira solicitação, talvez demore um pouquinho mais. Vamos ver se ele vai dar algum problema. Olha, retornou 200, isso é uma coisa boa. Então, foi processado com sucesso. E aqui estão nossos jogos, ó. Funcionou. Assassin's Creed, Forza Horizon, GTA, Halo Knight, Halo 5 e por assim vai. Olha só, que bonito. Funcionando, hein? Então, vamos fazer um get agora, mas passando um ID para a gente fazer a pesquisa. ID 5, executei, e você vai ver que tcharam, deu 200, retornou o jogo certinho pra gente, tá? O que a gente pode testar agora é fazer um cadastro. Deixa eu só listar aqui novamente. Quero pegar uma estrutura de um... Só pra gente ter aqui. Deixa eu ver que FIFA que ele tem aqui. FIFA 21. Tá. FIFA tá como esportes. Vamos fazer um cadastro aqui, tá? Fazer um try. E a facilidade que ele tem, ele já monta para mim o layout certinho, só não preciso passar o ID, que ele vai ser gerado. Eu vou cadastrar o FIFA 22. Vai ser, por exemplo, para PS4. O gênero dele vai ser esportes e o preço vou colocar, não sei, 120. 120. E na 120, tá bom? Data de lançamento dele em 21. Vou mudar só um ano, tá? Beleza. Vou executar. E ele retornou 200 pra gente. Cadastro efetuado com sucesso pro jogo FIFA 22. E se a gente fizer a listagem novamente... Passou aqui, né? É esse aqui. Vamos ver se ele realmente gravou na base. Ó, FIFA 21, FIFA 22. Apareceu certinho pra gente. Falta deletar agora. Mas antes de deletar, vamos testar a atualização agora, tá? Vamos lá. Então, o nosso ID aqui do FIFA, ele ficou como nosso FIFA 22 com ID 14. Então, vamos fazer a atualização do 14, tá? Vou copiar aqui, ó, todas as informações dele. E eu vou diminuir isso aqui que tá confundindo aqui um pouquinho. Calma aí. Post, get. Falta testar o delete e o put, não. Então, vamos lá. Put, fazer a atualização. E aqui eu coloco os dados que eu já tinha. Informo o ID dele. Bonitinho. Acho que ele tá achando que faz espaço. Deixa eu ver. Não, acho que não tem espaço, não. Tá. Vamos lá. Eu vou mudar aqui o preço para 99. E a data para setembro. Então, setembro. Beleza. Vamos atualizar aí. Eita. Tomamos um erro aqui, ó. Ele tá falando, ó, que é o tipo da instância, jogo não pode ser traqueado, porque teve uma outra instância com a mesma chave e valor para um ID que ele já foi traqueado aqui, ó. Então, quando existir isso, eu tenho que assegurar que somente uma instância da entidade com a chave e valor seja taxada aqui no nosso contexto. E aí ele dá algumas opções. Eu considero utilizar, habilitar um log aqui, a datalog, para você ver esse conflito de valores. E esse é o erro que eu queria que acontecesse mesmo. E tem algumas formas de a gente resolver isso, tá? Mas a gente vai resolver isso no próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou bastante longo, tá? Então vamos resolver isso no próximo vídeo e a gente testa também a exclusão, beleza? Então é isso. Eu vou salvar aqui, ó, certinho. Vou subir a atualização.
do código para essa aula 14 e a gente segue na aula 15 no próximo vídeo. Deixe seu joinha e eu fui. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Joia.